Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou falar sobre os regimes de tributação do imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido e as alíquotas. Esse tema ele é cobrado em provas de contabilidade onde se exige o conhecimento da legislação do imposto de renda e também em provas que cobrem legislação tributária. Então são provas mais comuns no próprio concurso, de auditor fiscal da Receita Federal e eventualmente algumas provas para contador. Mas vamos lá. Então aqui a gente tem a estrutura da DRE. O que acontece com a DRE? Ela vem nessa estrutura que a gente já conhece, vai chegando no final, nós temos resultado antes do imposto de renda, o chamado LAIR. Vem essa abreviatura como se fosse lucro antes do imposto de renda, o LAIR. Aí é subtraída a provisão para o imposto de renda e contribuição social para o lucro líquido, menos participações, e aí se chega ao lucro ou prejuízo líquido do exercício. Em questões mais simples de prova, que eles pedem para calcular o imposto de renda, normalmente a gente vai fazendo a estrutura da DRE, calculando aqui todos os itens, e aí se chega a um resultado antes do imposto de renda, um LAIR. Vamos dar um exemplo aqui, LAIR de R$100 mil, tá? Isso é uma questão simples. E ele diz lá uma alíquota, por exemplo, ele fala que a alíquota aqui é de 25%. Então aí subtrai os 25 mil e se chega lá a 75 mil, daqui se tira as participações para se chegar ao lucro líquido do exercício. Mas esse tipo de questão aqui, ele cobra o quê? O conhecimento da estrutura da DRE. Não cobra conhecimento nenhum do imposto de renda. A maioria das provas de contabilidade geral é dessa forma, tá? Mas na verdade não é a forma com que vai ser cobrado numa questão que explore o quê? O conhecimento da legislação do imposto de renda. Aí vai ser diferente. Por quê? Quando se tem quando se cobra o conhecimento do imposto de renda, a gente vai saber que o LAIR aqui não é a base de cálculo do imposto de renda. Ele vai constar aqui na demonstração do resultado, mas depois o valor do imposto de renda e contribuição social, ele é calculado à parte. A base de cálculo do imposto de renda não é o LAIR, nunca é o LAIR, tá? Ele só vai ter o mesmo valor do LAIR por coincidência. Base de cálculo, então, o que a gente vai aplicar a alíquota não vai ser sobre o LAIR. Isso em situações em que a questão cobre a legislação do imposto de renda, cobre este conhecimento. Se for uma questão simples, aí a gente faz do jeito que eu mostrei aqui. Mas numa situação mais específica, que se cobre esse conhecimento, a gente vai ver que é bem diferente o cálculo, tá? A gente vai ter o LAIR e vai calcular o imposto de renda à parte. Então, vamos à base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Vai ser o lucro real, presumido ou arbitrado correspondente ao período de apuração. Lembrando que a CSLL acompanha o imposto de renda. A pessoa jurídica faz opção pelo regime do imposto de renda e a CSLL vai atrás. Tá? O período de apuração normalmente é trimestral, tá? Essa é a regra. Qual que é o período de apuração do imposto de renda? 3 meses, período trimestral. Quando se opta pelo lucro real, aí a pessoa jurídica tem a opção, não é obrigatório, tá? O lucro real também pode ser trimestral, mas ela tem a opção de fazer um pagamento mensal por estimativa. Aí é só uma estimativa, ele não vai calcular exatamente o lucro real de cada mês. E aí, depois do final do ano, aí sim é feita a apuração anual com o valor certinho de quanto foi. Aí vai calcular todo o lucro real do ano e depois vai ter lá o imposto de renda a pagar. E aí ele deduz o que foi pago, as estimativas que foram pagas todo mês, que foi, na verdade, uma antecipação. Esse regime de estimativa anual,
ele é muito parecido com o imposto de renda da pessoa física, porque o que a gente faz na pessoa física? A gente vai pagando, né, o imposto de renda, antecipações mensais, que vai sendo calculado e retido na fonte, e aí depois no ano seguinte a gente faz o que? A gente pega todo o rendimento anual, vai ver o que a gente tem de direito de deduções, vai somar outros rendimentos, e aí se chega ao valor efetivo do imposto de renda, que é anual, né? E aí, se a gente pagou mais de antecipação, a gente tem direito à restituição, e se pagou menos, né, a gente tem que pagar, né, essa diferença. Então, na pessoa jurídica é algo parecido quando ela opta pelas estimativas mensais. Então, ela vai pagando uma antecipação mês a mês, e aí depois que fechou o ano, aí é feito todo o cálculo, aí se compara e se faz, tá? Então, só este adendo. Voltando aqui, se não for obrigada à apuração do lucro real, a empresa pode optar pelo lucro presumido. Então, lembrando, lucro real é a regra. Ninguém é impedido de optar pelo lucro real, tá? O lucro real qualquer um pode optar. Agora, algumas pessoas podem optar pelo lucro presumido. Se ela não tiver impedida e quiser optar, ela opta. Se não quiser optar, fica no lucro real, tá? O imposto será devido pelo lucro arbitrado em determinadas situações. Por exemplo, a escrituração do contribuinte esteja imprestável para identificar a movimentação bancária ou determinado lucro real, o contribuinte tenha optado indevidamente pelo lucro presumido. Então, o lucro arbitrado, ele normalmente não é uma opção do contribuinte, embora em certos casos ele possa optar, quando a receita bruta seja conhecida, ele poderia até optar pelo lucro arbitrado, mas qual a razão do lucro arbitrado? A gente vai ver que para se determinar o lucro real é preciso escrituração, contabilidade. Ele parte do lucro contábil, ele parte do LAIR e se apura o lucro real. Se a escrituração estiver toda bagunçada, não se consegue determinar o lucro real. Então aí se arbitra. E aí a fiscalização normalmente é que arbitra, né? Porque ela chega à conclusão e fala, olha, a escrituração não está apta, ela foi feita de maneira fraudulenta, contém muitos erros, enfim. E aí ela vai optar pelo arbitramento. Ou então, a pessoa jurídica optou pelo lucro presumido, e aí o que acontece? Quando se opta pelo lucro presumido, pela legislação do imposto de renda, a pessoa não é obrigada nem a ter escrituração. Então, de repente, ela optou pelo presumido indevidamente, e aí não se dá para, né, determinar o lucro real, e aí vai se partir para o arbitramento. Tá? Então, o arbitramento ele vai ter também outras regras próprias, mas na prova, efetivamente, costuma cair ou lucro real ou lucro presumido para se calcular. Tá? Lucro arbitrado, embora também não haveria nenhum impedimento. Vamos falar um pouco do lucro real, embora nós teremos um outro vídeo específico para falar do lucro real e do CPC 32, mas aqui a gente já vai ver uma introdução do que é, ou pelo menos as regras, né, de obrigatoriedade do lucro real e uma breve introdução. A pessoa jurídica é obrigada à apuração pelo lucro real nas seguintes hipóteses. Então, quando acontecer essas hipóteses aqui, a pessoa não pode optar pelo presumido. Vai ter que ter o imposto de renda apurado pelo lucro real. Quando a receita total do ano anterior for superior a 78 milhões de reais ou for proporcional ao número de meses, quando inferior a 12 meses. Vamos supor que a empresa começou no meio do ano, operou por 6 meses. Aí não vai ser 78 milhões, aí vai ser metade de 78 milhões, né, que daria o quê? 39 milhões? 39 milhões. Conforme a atividade, por exemplo, bancos, factory, empresas de arrendamento mercantil, empresa de seguro privado, é obrigada a usar o lucro real. Ela não pode optar, essas empresas não podem optar pelo presumido. Quando a empresa tem lucros, rendimentos ou ganho de capital oriundos do exterior. Então, suponha que a empresa tem uma controlada no exterior, ela recebe esses rendimentos do exterior, aí obrigatoriamente tem que apurar o imposto pelo lucro real. Tá? Quando autorizados pela legislação tributária, usufruam benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto de renda. Então tem alguns regimes lá que a lei prevê, né, Finor, Finan, tem alguns benefícios fiscais que a pessoa jurídica tem, e aí ela vai reduzir ou ter isenção do imposto de renda, mas para fazer jus a isso ela vai ter que apurar pelo lucro real.
e tem a efetuar no decorrer do ano recolhimento por estimativa, porque na verdade a empresa ela escolhe no começo do ano, se ela não for obrigada, né? Se ela é obrigada, ela teria que optar, não é nem optar, né? Ela teria que apurar pelo lucro real. Mas quando ela não é obrigada ao lucro real, ela manifesta a opção dela pelo primeiro pagamento no ano. Então, se ela pagou no presumido, optou e aí retratável. Depois ela não pode mudar de ideia. Então, ou ela vai lá e paga por estimativa já em janeiro. Então, aí quando ela pagou por estimativa, ela já fez a opção pelo lucro real, né? Supondo que se ela for obrigada mesmo ao lucro real, está optando pela estimativa. Ou se ela não for obrigada, mas ela pagou a estimativa, então ela optou, né? E uma última observação aqui, mesmo não obrigado, né, o contribuinte pode optar pelo lucro real. Então, o lucro real é sempre a regra que todas as pessoas jurídicas podem ser tributadas. Além dessas hipóteses, tem também, né, para microempresa, empresa de pequeno porte, que ela possa, né, ser optante pelo Simples Nacional, que aí é um regime diferente, ó, o regime de apuração do imposto é tudo diferente, mas a gente nem entra nesse mérito, porque quando se vai falar sobre o Simples, é uma questão específica sobre o Simples Nacional. Tá? Agora, o conceito de lucro real. Lucro real é o lucro líquido do período ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Ele vai partir da DRE. Eu falei que a base de cálculo do imposto de renda não é o LAIR, não é lá o lucro antes do imposto de renda da DRE. Mas no lucro real, embora a base de cálculo não seja o LAIR, ele parte deste lucro que foi apurado na contabilidade, o lucro antes do imposto de renda. E desse lucro antes do imposto de renda, o LAIR, a gente vai ter adições. O que são adições? São situações, por exemplo, de despesas que não são dedutíveis, mas que para a contabilidade existe. Por exemplo, a empresa tem lá uma despesa com brinde. Ela pode ter? Pode. Vai, né, contabilizar como uma despesa com brinde, mas para fins de imposto de renda ele não pode deduzir despesa com brinde. Então ele vai ter que adicionar. Outra situação, tem receitas que a pessoa não contabiliza naquele momento, mas que para fins de imposto de renda é considerado receita naquele momento. Então vai ter que adicionar. Pode ter exclusões. O que é exclusão? Exclusão é o seguinte, pode ter situações em que a empresa tenha colocado algo que seja, ou algo assim, que ela considerou uma receita, para a contabilidade é uma receita, mas que para fins de imposto de renda não é receita. Por exemplo, receita de equivalência patrimonial. É uma receita? É. A empresa vai contabilizar. Mas para fins de imposto de renda, ele não é tributado, receita de equivalência patrimonial. Então vai ser uma exclusão. Tá? Então aqui ele vai tirar da base de cálculo essa receita. É um exemplo de exclusão. E aí a gente vai ter o saldo ajustado pelas adições e exclusões. E a empresa ainda tem direito a compensações. O que é compensação? Compensação é quando a empresa ela tem prejuízo num determinado período, e aí ela pode compensar em períodos posteriores, quando ela passa a ter lucro, aí ela pode fazer o quê? Ela vai pegar este saldo ajustado pelas adições e exclusões e até 30% desse saldo ela vai abatendo com compensação de prejuízos anteriores, até a hora que zerar, né? Quando não tiver mais prejuízo anterior, ele não tem como, né, fazer essa compensação. A compensação é quando ela tem um saldo de prejuízo anterior e ela pode compensar até 30% desse saldo ajustado com essas compensações. Aí se chega ao lucro real, que é a base de cálculo para o imposto de renda. Então, quando se chegar à base de cálculo, que vai ser o lucro real presumido ou arbitrado, é sobre esta base de cálculo que a gente vai aplicar as alíquotas. As alíquotas são as mesmas, quer seja lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado. Tá? São sempre as mesmas, mas a questão é até se chegar à base de cálculo. Né? O lucro real a gente vai chegar de um jeito, o lucro real a gente viu que é necessário o quê? A contabilidade, a empresa precisa de contabilidade, precisa escriturar, precisa fazer tudo direitinho, porque ele parte do lucro antes do imposto de renda. Já quando se tem um lucro presumido,
ele não vai se preocupar com a contabilidade. A gente vai ver que o cálculo é diferente. Tá? Então, falando no lucro presumido, né, podem optar pelo lucro presumido as empresas não obrigadas ao lucro real em função da atividade e cuja receita total no ano anterior tenha sido igual ou inferior a 78 milhões ou proporcional ao número de meses quando inferior a 12 meses. Então aqui é aquela história. Se não está obrigado ao lucro real, pode optar pelo lucro presumido, mas também pode ser tributada pelo real, né, se a empresa quiser. Observação: a opção pelo lucro real ou presumido, quando permitida, né, pelo presumido, é definitiva e irretratável para o ano calendário e manifestada pelo pagamento da primeira cota ou cota única do imposto de renda da pessoa jurídica. Esse ponto é que eu já tinha falado, né? Agora, como que é feito o cálculo do lucro presumido? Bom, primeiro ele pega a receita bruta de cada atividade e multiplica pelo percentual de presunção. A gente vai ver o percentual de presunção. Vamos supor que a empresa é comercial, então ela vai aplicar lá 8%. Se é uma indústria, vai aplicar 8%, assim no geral, né? Falando assim, regra geral. Aí outras atividades têm outros percentuais de presunção, tá? Então a gente vai ver qual é o percentual de cada atividade. Então perceba que aqui não importa mais as outras despesas que a empresa teve. Não importa quanto que foi o CMV, não importa despesas operacionais, nada disso. A gente vai aplicar sobre a receita bruta, né, a receita de cada atividade, o percentual. E lembrando que a receita bruta não é exatamente a receita bruta da contabilidade, porque na contabilidade a gente tem a receita bruta, depois tem as deduções, né, que são devoluções ou vendas canceladas, descontos incondicionais, abatimentos e tributos sobre vendas. Aí a gente chega à receita líquida. Aqui, essa receita bruta, ela vai ser a receita bruta da contabilidade, deduzida das devoluções ou vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos. Então não é exatamente. E desse valor aqui do lucro da presunção, né, que a gente vai achar, a receita bruta vezes percentual de presunção, ainda são somados os ganhos de capital, que aí não são atividades normais da empresa, né? Vamos supor, um supermercado, ele tem um ganho de capital vendendo um imóvel que ele tinha, vendendo uma máquina, um equipamento, ele soma esse ganho de capital. Outras receitas e resultados positivos, que também não são da atividade principal, vamos supor que a empresa tem um imóvel que ela alugue, então vai entrar aqui outros receitos. Valores diferidos constantes no LALUR, aqui a gente vai explicar melhor quando a gente estudar o imposto de renda pelo lucro real, que o LALUR é o livro de apuração do lucro real. O que acontece é que muitas vezes a empresa ela não tributou o imposto naquele momento, mas ela vai controlar no LALUR para poder tributar depois. Tá? Então teve algum momento que ela falou assim, ó, você teve uma receita de longo prazo, que já é receita para contabilidade, mas você não precisa tributar agora essa receita pelo imposto de renda, quando ela apura pelo lucro real. Aí, se ela mudar de regime, agora vou mudar para o presumido, aí ela vai ter que pegar todos esses valores e vai ter que jogar lá no presumido, porque ela vai ter que pagar já no primeiro período de apuração pelo lucro presumido. E aí se tem o lucro presumido, que é a base de cálculo aqui, né, outro tipo de base de cálculo possível, né? E agora a gente vai ver o lucro presumido com os percentuais de presunção. Tá? Então é por atividade. Então a receita bruta que vem de serviços em geral, ela aplica 32%. A gente colocou serviços em geral, mas se for serviço de transporte de passageiros é de 16%. Tem outros serviços específicos que não tem um percentual de 32%. Tá? A gente fala de serviços em geral porque a regra é geral. 8% quando é a receita de venda de produtos de fabricação própria, revenda de mercadorias, prestação de serviços hospitalares e transporte de carga. Então, transporte de carga, 8% é um serviço. Outro serviço, transporte de passageiro, 16%. Serviços em geral, 32%. Bom, e aí temos 1,6% de receita bruta proveniente de revenda para consumo de combustível, derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural. Aqui já é um outro percentual. O lucro arbitrado. Quando que se vai arbitrar o lucro? O imposto de renda e a contribuição social será exigido com base no lucro arbitrado, entre outras hipóteses, quando o contribuinte obrigado à apuração pelo lucro
real não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal. Pois a escrituração é que estiver obrigado o contribuinte a revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para a. Identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou b. Determinar o lucro real. E também quando o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido. Eu coloquei as principais aqui, há outras hipóteses também. Tá? Como que se determina o lucro arbitrado? Se a receita bruta for conhecida, é pela aplicação dos percentuais do lucro presumido, acrescido de 20% e somado os ganhos de capital, os rendimentos e os ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras e as demais receitas. Tá? Então aqui é o seguinte, se fosse lucro presumido, é um comércio. Aí aquela parte que você presume na receita bruta vezes os 8%, aquele é acrescido de 20%, quer dizer, se for comércio vai ser 9,6%, né? 8%, 20% de 8% vai dar 1,6%, né? Soma vai dar 9,6%. Então, se for um comércio, receita de revenda de produtos, se for arbitrado, se fosse presumido seria 8%. Agora, como é arbitrado, vai ser 9,6%. Tá? E se a receita bruta não for conhecida, aí é um procedimento de ofício que vai ser aplicado, né, pela fiscalização. Quando for receita bruta conhecida, o próprio contribuinte pode arbitrar, se quiser. Agora, se for não conhecida, o procedimento tem que sempre ser feito pela fiscalização. Tá? E aí tem várias alternativas de cálculo que a lei coloca, né? Uma vez e meia o lucro real do RPJ e do resultado ajustado, no caso do CSLL, referente ao último período em que a pessoa jurídica manteve escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais. Né? 0,12 da soma dos valores do ativo circulante e do ativo não circulante existentes no último balanço patrimonial conhecido. 0,21 do valor do capital social constante do último balanço patrimonial conhecido ou registrado nos atos de constituição ou alteração da sociedade. 0,15 do valor do patrimônio líquido constante do último balanço patrimonial conhecido. 0,4 do valor das compras de mercadorias efetuadas no trimestre. Outro, 0,4 da soma em cada trimestre dos valores da folha de pagamento dos empregados, das compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. 0,8, né, da soma dos valores devidos no trimestre a empregados, ou 0,9 do valor do aluguel devido no trimestre. Então aqui é a fiscalização que vai adotar um desses critérios, o que a fiscalização entender mais adequado. Tá? Então a gente viu aqui como que se determina a base de cálculo do imposto de renda. Então vai depender, né, se é lucro real, presumido ou arbitrado, cada uma tem sua forma de cálculo. Uma vez que se achou este valor, aí nós vamos aplicar as alíquotas. Tá? A alíquota do IRPJ é de 15%, é a alíquota básica, que a gente chama de alíquota base, e depois mais 10% da parcela do lucro real presumido ou arbitrado que ultrapassar 20 mil pelo número de meses do período de apuração. Então aqui a gente tem que saber quanto que a gente está falando de apuração, né? Porque se for lucro presumido ou arbitrado, a apuração normalmente vai ser trimestral, né? Só em exceções que não vai ser o trimestre, mas o normal vai ser trimestral. Então vai ser mais 10% do que ultrapassar 60 mil reais. Se for lucro real, pode ser o trimestral, aí vai ser, né, 10% sobre o que ultrapassar 60 mil, mas se ele estiver fazendo a estimativa mensal, aí na estimativa vai ser o que ultrapassar 20 mil, né, porque a estimativa é por mês. Se ele estiver fazendo já o cálculo anual, vai ser o que ultrapassar os 240 mil, né, 20 mil vezes 12 meses, vai dar 240 mil. Então, esse é o cálculo. Já a CSLL é de 9% para pessoas jurídicas em geral. Aqui a regra é geral, outras pessoas jurídicas pagam um valor maior, né? Por exemplo, algumas instituições financeiras, depende do tipo do banco, né? Agência de fomento, pessoa jurídica de seguro privado, de capitalização, ela é tributada a alíquota de 15% ou 20%, aí vai depender. Então aqui temos essas diferenças. Vamos ver um exemplo de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, para ficar mais claro. Então, calcular o IRPJ, CSLL, devido no trimestre
por uma sociedade comercial tributada com base no lucro real, e o lucro real totalizou R$800 mil. Considerar que a base de cálculo da CSLL também foi de R$800 mil. Tá? Então eu tenho o RPJ, né, 15% de 800 mil, 120 mil. Mais o adicional, como foi trimestral aqui, vai ser 10% do quê? Do que ultrapassou os 60 mil reais, né? Vai ser 10% de 740 mil, né? Foi 800 mil, né? Menos 60 mil, né? Que é o trimestre. 740 mil, 10%, 74 mil. Então esse é o valor. O RPJ ele vai pagar 120 mil de alíquota base, mais 74 mil de adicional, e a CSLL 9% de 800 mil. Tá? E por fim aqui, uma questão da VUNESP, né, de contador judiciário. Uma empresa de prestação de serviços em geral registrou receita de vendas de R$1,5 milhão no primeiro trimestre de 2018. Considerando que a empresa é optante pela tributação com base no lucro presumido, o valor do imposto de renda acrescido de seu respectivo adicional de imposto de renda equivale a qual valor aqui que a gente vai calcular? Então, receita de vendas, R$1,5 milhão. O que ela fazia? Prestação de serviços em geral. O percentual aqui é 32%, né? Então a gente vai aplicar, percentual de presunção 32%, lucro presumido de R$480 mil, tá? O RPJ vai ser o quê? 15% de 480 mil, 72 mil. E depois a gente vai aplicar 10% de adicional sobre o que ultrapassar 60 mil reais, porque é no trimestre, né? Lucro presumido, então adicional de 10% de 480 mil menos 60 mil, 42 mil, e chegamos a um total de 114 mil reais, né? Então, aqui correta a alternativa D. Tá? Então, aqui a gente termina este vídeo e não percam, tá, o próximo vídeo que eu vou colocar, que é sobre o imposto de renda lucro real. Este aqui é o mais complexo, né? Ele tem várias situações e vai ser no lucro real que vai ser aplicável o CPC 32, porque eu disse no começo da questão do vídeo que questões de prova que vão aplicar especificamente aqui, né, esses regimes são, né, as que tratam de legislação tributária, provas de contador ou de auditor fiscal da Receita Federal. Mas também, independente disso, provas de contabilidade avançada, algumas cobram o quê? O CPC 32. E aí, independente de cobrar legislação tributária ou não, eles cobram o CPC 32. Então, tem que saber melhor aqui. Por isso, eu fiz um vídeo específico para o CPC 32, até porque no canal aqui eu tenho uma correção de uma questão de prova, né, que era bem complexa, por sinal, da FGV, versando do CPC 32, algumas pessoas até tiveram dificuldades. Eu disse, olha, para se entender bem essa questão, é preciso saber, né, ter algum conhecimento de lucro real, como se calcula o lucro real. Então, este vídeo que eu vou, né, publicar daqui a uma semana vai ser muito importante, que eu vou falar do lucro real e mais o CPC 32. Então, fico por aqui e até a próxima. Bons estudos a todos.